Vamos deixar a Bíblia aberta em Gênesis 6. Vamos caminhar um pouquinho mais hoje. Os irmãos devem se lembrar, aqueles que têm acompanhado aqui na igreja ou em casa, os irmãos devem se lembrar que eu dividi esse texto em 3 enunciados, que são, na realidade, sentenças teológicas. Eu disse, com base nos versículos 1 a 3, que o aumento do pecado traz o juízo de Deus. E nós falamos sobre isso nas últimas semanas, expondo e explicando os detalhes dos versículos 1 a 3, que, conforme os irmãos acompanharam, eu disse para os irmãos, são versículos muito difíceis. São, na realidade, ao meu ver, e no parecer de vários comentaristas, são os versículos mais desafiadores de toda a Bíblia. E nós conseguimos caminhar por eles ao longo de algumas semanas aí, e os irmãos foram muito atenciosos e aprenderam certamente bastante aqui, juntos aprendemos muito, olhando para esses 3 versículos, e o que nós realçamos nesses 3 versículos foi que o aumento do pecado traz o juízo de Deus, a punição de Deus, o castigo de Deus. Nós ressaltamos isso e fomos observando cada detalhezinho desses 3 versículos, tentando desatar os desafios, os nós de significado que o texto nos propôs. A segunda sentença, segunda verdade teológica que nós enunciamos aqui e que ainda não estudamos é a seguinte: o aumento do pecado gera tristeza em Deus. Essa é uma outra lição que nós podemos extrair do texto. O texto tem várias lições, nós estamos selecionando apenas essas lições, porque não dá para dizer todas elas. Mas essa segunda lição, ela está nos versículos 4 a 7. E essa segunda lição nós não começamos ainda a estudar. Nós já estudamos a primeira, o pecado, o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Essa lição já estudamos, terminamos, versículos 1 a 3. Hoje, nós vamos começar a segunda lição do texto, que é o aumento do pecado gera tristeza em Deus. E isso abrange os versículos 4 a 7. Versículos 4 a 7 ensinam isso. O aumento do pecado gera tristeza em Deus. E a terceira sentença, que nós não vamos estudar hoje, não vai dar tempo, aliás, não vamos terminar nem a segunda hoje, é a seguinte: o aumento do pecado manifesta a graça de Deus. Isso está no versículo 8. Então essa é a divisão desse trecho que estamos estudando. Essas 3 sentenças servem para encabeçar cada uma das divisões que estamos expondo aqui. A primeira, como eu disse, já foi exposta, e agora a segunda sentença, o segundo bloco, que tem como encabeçamento essa sentença, nós vamos começar hoje. O aumento do pecado gera tristeza em Deus, versículos 4 a 7. Esse é o esbocinho simples de um texto muito complicado. Mas estamos caminhando devagar aí. Espero que os irmãos tenham tirado proveito para suas vidas, para sua edificação, para desafios, para a vida cristã, a partir desse texto. Então veja aí, observe o que diz o texto, olhando agora para essa realidade: o aumento do pecado gera tristeza em Deus. Os versículos 4 a 7 mostram isso, e nós vamos começar então expondo o versículo 4. Vejam o que diz o versículo 4, também um grande desafio hermenêutico, um grande desafio exegético. Há muitas dúvidas acerca do significado desse versículo. O capítulo 6 de Gênesis não nos dá trégua, não nos dá trégua. Ele apresenta um nó atrás do outro, é um novelo hermenêutico, é um novelo de desafios exegéticos, esse texto aqui. Mas vamos continuar em frente e vamos frisando as questões principais. O texto diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Eu fico imaginando uma criança lendo isso. Hein? Naquele tempo havia gigantes na terra. Então já pensa já num gigante de 20 metros de altura, né?
coisas como Godzilla, e King Kong, essas coisas enormes que a gente vê no cinema, né? Na realidade, essa tradução, ela talvez não devesse ser assim. Eu me lembro ter assistido, para minha infelicidade, eu assisti o filme Noé. Meu desejo foi que arrebentar a televisão, de tanta tolice que eu vi naquilo. Como é que eu perdi tempo vendo isso aqui? E apareceram gigantes lá, eram seres enormes, gigantescos, e acho que aquilo deve ter se baseado nessa tradução aqui. Naquele tempo havia gigantes na terra. Na realidade, nós temos que olhar para esse texto com outros olhos. Porque a palavra que aparece aqui, o texto diz, naquele tempo havia gigantes. A palavrinha que aparece aqui, palavrinha bonitinha até, eu gosto dessa palavrinha, é a palavra nefilim. O que é um nefilim? O que é isso, um nefilim? Aparecem duas palavrinhas bonitas nesse texto. Os nefilim e os giborim. É bonitinho essas palavrinhas, né? Os nefilim e os giborim. Os giborim eu vou falar já já. Agora primeiro vem os nefilim. Quem são os nefilim? Traduzidos aqui como, o termo traduzido aqui como gigantes. Quem são essas pessoas? A palavra nefilim, ela, na realidade, ela vem de uma raiz que significa cair. O verbo napau ou nafal significa cair. Então, os nefilim são, a rigor, os caídos. E o que isso pode significar? Pode significar um anjo caído, não é o caso aqui. Pode significar um soldado caído em batalha, ou soldados que caíram em batalha, ou pode ter um sentido ético, moral. O nefilim pode ser alguém caído moralmente, alguém degenerado. E parece que esse sentido é o sentido correto aqui. Naquele tempo havia os caídos, pessoas degeneradas na terra. Pode ser que nefilim também venha de uma outra raizinha hebraica, a palavrinha nefel, que significa aborto. E então, se for esse o caso, o texto estaria falando de pessoas que tinham uma aparência estranha. Mas isso também pode ter um sentido de deformidade moral. Pessoas que eram moralmente deformadas. E se for este o caso, então, alguém pode perguntar, mas por que, então, a palavra foi traduzida aqui como gigantes? De onde vem essa ideia de que nefilim é um gigante? Bom, em primeiro lugar, quando fala de gigantes na Bíblia, como gigante Golias e tudo mais, os irmãos não devem pensar, é claro, uma pessoa de 20 metros de altura, né? O gigante Golias tinha 3 metros de altura. Não era bom, perto de mim era um monstro, né? Mas não é o que nós pensamos, como vemos aí nos filmes, nada disso. É um homem realmente enorme. Né? E temos que apagar aquela visão mitológica, né, de seres de 15, 20 metros de altura, nada disso. Eram homens enormes. Há homens dessa altura hoje? Não há homens dessa altura hoje? Há homens assim hoje. Jogadores de basquete que nós vemos por aí, homens com 2 metros e tanto de altura, são gigantes também, né? Golias, dizem, tinha isso, 3 metros de altura, e era chamado de gigante. Agora, essa expressão giborim, nefilim, é traduzida como gigantes por causa de uma ocasião em que essa palavra, uma outra ocasião em que essa palavra aparece na Bíblia. Essa palavra aparece na Bíblia numa outra ocasião em Números 13. E aí nós entendemos por que o tradutor traduziu como gigantes. Veja, dê uma olhadinha em Números 13, os irmãos vão aí acompanhando. Números 13, prestem atenção nessas coisinhas, para que os irmãos
tenham que dizer. Os irmãos vão chegar, os jovens especialmente, vão chegar na escola, na universidade, na faculdade, e vão encontrar pessoas que vão zombar de vocês. Isso, a Bíblia fala que tinha gigante naquela época, e coisa mais tola, isso é mitologia. Você vai poder responder dizendo, olha, você realmente é um grande ignorante, porque você não sabe o que significam os termos bíblicos, eu vou ter que explicar para você parar de zombar daquilo que você não conhece. Então os irmãos estão sendo equipados para responder a desafios, conhecendo a palavra de Deus como ela é e no seu real sentido. Veja o que diz Números 13, versículos 33. Os irmãos devem se lembrar que esse trecho da Escritura, Números 13 e 33, mostra o relato dos espias que entraram na terra prometida para sondar a terra. E eles dizem ali que eles encontraram algumas pessoas que os deixaram assustados. Então veja o que eles dizem aqui. Eles falam assim, no versículo 33 de Números 13. Também vimos ali gigantes. Mais uma vez a palavra nefilim, traduzida aqui como gigantes. Por que traduziram como gigantes? Essa tradução aqui como gigantes vem da Septuaginta, vem de versões antigas. Por quê? Nós vamos entender por que são traduzidos como gigantes aqui. O texto fala, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. E aí vem o porquê traduziram como gigantes. Diz assim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Estão dizendo o seguinte, olha, esses homens, esses tais aí de Nefilim, eles eram grandes e nós parecíamos insetos perto deles. Então, a tradição judaica decidiu traduzir Nefilim como gigantes. Já que a descrição deles era uma descrição que fazia com que os espias parecessem insetos perto deles, então a tradução que escolheram foi essa. Mas na realidade a palavra Nefilim evoca outra ideia. Tudo bem, aqueles Nefilim de Números 13 eram homens grandes, mas o que na realidade o termo significa é homens degenerados. Eram homens degenerados. Os espias encontraram na terra homens violentos e homens maus. E além de serem violentos e maus, eles eram grandes. Aqui em Gênesis 6, mais uma vez a palavra aparece, apontando para isso. Olha, naqueles dias havia homens extremamente caídos, extremamente degenerados na terra. Colocaram a palavra gigantes, porque pegaram emprestado de Números 13 e colocaram aqui. Mas o sentido parece ser moral. O que o autor bíblico está fazendo é pintando um quadro da moralidade daqueles dias. Pessoas degeneradas, os Nefilim. Notem bem, esses Nefilim não eram os filhos daquelas uniões que nós vimos nos versículos anteriores. Nós aprendemos nos versículos anteriores que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E já aprendemos o que significa, não posso repetir aqui. Esses Nefilim não eram os filhos deles. Os filhos deles serão mencionados aqui. Mas não são esses aqui, não são os Nefilim. O que está acontecendo é o seguinte, o autor de Gênesis está dizendo o seguinte, olha, naqueles dias, além de existirem casamentos totalmente errados e casamentos reprovados por Deus, além disso, existiam pessoas extremamente degeneradas. É o quadro daquela época. É um quadro muito parecido com o quadro presente no nosso país, no nosso mundo hoje. É um retrato do nosso mundo hoje. Casamentos totalmente destruídos contra a vontade de Deus, errados. Nós vemos hoje em dia casamentos até de homem com homem, até de mulher com mulher, vemos coisas absurdas hoje em dia. E além disso, a degeneração das pessoas, pessoas extremamente
extremamente degeneradas. E aqui a degeneração desses homens é marcada pela violência, não só pela imoralidade, refletida nos casamentos errados, mas também na violência. Eram homens maus, cruéis, perversos. Era assim a sociedade daqueles dias. E o texto continua dizendo, vejam, observem o versículo 4. Ora, naquele tempo havia os nefilim, os degenerados, os caídos na terra. E também depois, ou seja, eles já existiam antes dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens. Notem o que diz o texto. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, esse texto está dizendo o seguinte: esses nefilim, essas pessoas degeneradas, existiam antes daqueles casamentos errados, daqueles casamentos reprovados por Deus, e existiram também depois. Continuaram a existir. Só que o quadro piorou com os casamentos errados. Já existia degeneração antes dos casamentos. Mas quando aconteceram os casamentos contrários ao que Deus aprovava, então a coisa começou a piorar. Veja o que diz o texto. O texto diz: e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e aí vem, as quais lhes deram filhos, nasceram filhos desses casamentos. Já existiam os nefilim, homens perversos. Aí começaram a acontecer esses casamentos reprovados por Deus. Já explicamos como eram esses casamentos aos irmãos quando estudamos os versículos 1 a 3. Quando isso aconteceu, então essas mulheres lhes deram filhos, e esses filhos foram os... E aí vem a segunda palavrinha. Eles foram os valentes. Eles foram os giborim. Era uma terra cheia de nefilim, e uma terra que começou a se encher de giborim. Qual que é pior? É perguntar o que é pior, a torcida do Palmeiras ou a torcida do Corinthians? O que é pior? Como é que chama essas? É o pancadão da Zona Leste ou é o pancadão da Zona Oeste? É isso. O que é pior? Não dá para saber o que é pior. Nefilim e giborim não vale nada. É gente da pior espécie. Então, essa expressão, os valentes, os giborim, isso aponta para pessoas que tinham ousadia, poder, força. Eram homens violentos, como os degenerados que já existiam antes deles. Então, o que está acontecendo aqui, o que o autor de Gênesis está apontando aqui, Moisés está descrevendo aqui, é um quadro de degeneração crescente. Havia uma intensa degeneração, e isso começa a aumentar ainda mais. É por isso que nós estamos dizendo aqui para os irmãos, o aumento do pecado. É por isso que o versículo 5 fala, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. É o aumento da maldade. É por isso que estamos dizendo, o aumento da maldade, o aumento do pecado, traz o juízo. O aumento da maldade, o aumento do pecado, traz a tristeza, gera tristeza em Deus. É por isso que as nossas frases teológicas, elas estão começando com essa expressão, o aumento do pecado, o aumento da maldade. Porque o texto realça isso, o aumento dessas coisas. E isso deve nos ensinar, e nos alertar, e nos chamar a atenção para o texto, para vermos onde isso vai parar. Porque nós vivemos dias assim também. Vivemos dias de nefilim. Dias em que os nefilim habitam na terra. E esses dias, os nossos dias, estão piorando. Porque estão nascendo também os giborim. Está cheio de giborim correndo para lá e para cá. E crescendo. E multiplicando a maldade. Casamentos errados, contra a vontade de Deus. Uniões pecaminosas. Coisas que Deus reprova. E isso gerando mais e mais filhos. E com isso a maldade se alastrando e crescendo mais e mais.
são os giborim, tornando o nosso mundo ainda pior. É triste isso, mas é um fenômeno, como dizem aí fora, né? Um fenômeno social, até bonito falar isso, né? Um fenômeno social, que nós vemos com os nossos próprios olhos, e isso está acontecendo, e vemos isso crescer cada vez mais. E o texto fala, veja o que diz. O texto fala que esses giborim, eles eram varões de renome. Isso, notem bem, eles eram varões de renome aos olhos dos homens. Eles eram pessoas que impunham respeito. Eles eram pessoas respeitadas. Por quê? Por causa da sua violência e maldade. Os seus atos de crueldade fazia com que eles se tornassem homens respeitados. Isso cresceu, isso aumentou mais e mais. O texto fala no versículo 11, olha o versículo 11 o que diz. O texto diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Esse era o quadro daqueles dias. Esses homens violentos, eles queriam ser respeitados, queriam buscar renome, queriam ser reconhecidos. E nós vemos aqui uma outra marca dos homens que são tangidos pelo pecado. O homem sem Deus, o homem longe de Deus, ele tem esse desejo. Ele quer fama e quer renome. Assim é o homem sem Deus. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser respeitado. Ele quer conquistar grandezas. Assim, porque isso foi engendrado no coração de Eva. Olha, no dia que você comer deste fruto, você será como Deus. Satanás impingiu esse desejo no coração dos homens perversos. Os filhos de Adão não regenerados, as pessoas que não conhecem a graça de Cristo, elas buscam isso, renome, fama, reconhecimento, querem ser respeitadas, aplaudidas, temidas pelas pessoas, terem fama. E esses homens conquistavam isso através da violência. Quando nós olhamos o capítulo 11 de Gênesis, nós vemos que mesmo depois do dilúvio, isso continuou acontecendo. Vejam o capítulo 11 de Gênesis. 11, versículo 4. Vejam como esse desejo está embutido no coração dos homens perversos. Aconteceu lá com os giborim, e acontece aqui no capítulo 11, no versículo 4, nós vemos eles dizendo, os homens ali do capítulo 11, quando decidiram fazer a torre, chamada, conhecida Torre de Babel, vejam o que eles falam no versículo 4 do capítulo 11. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tornemos célebre o nosso nome. Assim são os homens sem Deus, eles querem isso, querem grandeza. Os giborim queriam isso e tinham isso. O respeito, eram homens de destaque, eram homens renomados. Aqueles homens da Torre de Babel também buscavam isso, renome, perpetuar o seu nome. Queriam fazer isso, por quê? Porque dentro do coração deles imperava aquilo que a serpente tinha colocado no coração de Eva, ser como Deus. Os homens de hoje são assim também. Os homens de hoje tentam isso. Os homens de renome dos nossos dias são assim também. São pessoas perversas, que buscam, através de coisas que Deus reprova, conquistar o respeito dos outros. Nós temos na história um personagem curioso, nós o conhecemos pelo relato bíblico no Novo Testamento, o chamado Herodes o Grande.
Os irmãos já ouviram falar bastante de Herodes o Grande. Quando nós nos aproximamos do Natal, nós nos lembramos bastante de Herodes o Grande, porque ele foi o responsável pela matança dos inocentes, tentando ali apagar, né, a vida do Messias que tinha sido anunciada pelos magos que tinham vindo do Oriente. E Herodes o Grande, os historiadores dizem que Herodes o Grande, ele tinha tanto desejo de ter renome, de ser conhecido, de ser famoso no mundo e de ser admirado pelo mundo, que ele realizava obras grandiosas até fora do país dele. Fora do país dele. Ele queria tanto ser reconhecido no mundo, que ele tirava do país dele para construir obras grandes em outros países. Já viram isso em algum lugar? Nunca viram isso em lugar nenhum? Vocês pensam que quem inventou a Lava Jato foi o Brasil? Não foi, não, foi Herodes. Ele realizava obras grandiosas em outros países. Nesses outros países, ele era admirado, aplaudido como um rei generoso, e ele conseguia essa fama e esse respeito lá fora, e o povo dele muitas vezes passando fome. Mas o que importava para ele era isso, era o reconhecimento do mundo ali da sua grandeza. Esses são os heróis deste mundo, são pessoas que buscam essas coisas. Nós que somos crentes, nós não podemos buscar isso. Às vezes somos tentados a isso, atraídos a isso. Às vezes queremos ter reconhecimento, ter grandeza. Os jovens são tentados a isso, têm desejo de ser famosos. Os jovens têm esse desejo, pastores têm esse desejo, ao querer ser um pastor famoso, né, no mundo inteiro. As pessoas hoje em dia valorizam isso. Eu queria aparecer em vários lugares, ter meu nome conhecido. Essas coisas o Senhor não valoriza em nada, nada. Quem valoriza isso são os homens caídos, são os giborim, são os homens da Torre de Babel. Os homens de Deus não valorizam essas coisas. Os homens de Deus, eles se preocupam em ser vistos como grandes para Deus. Eles se preocupam em fazer coisas grandes que Deus admira, não os homens. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e os pequenos para confundir os grandes, e os pobres para confundir os ricos, e os tolos para confundir os sábios. Quem é o homem de renome aos olhos de Deus? É aquele que teve seu caráter transformado pela fé em Jesus. É aquele que tem novidade de vida, nasceu de novo. E ele realiza as coisas, realiza as obras da sua vida visando o quê? Visando agradar a Deus e extrair o aplauso e o louvor de Deus e não das pessoas. Ele não se importa com o louvor das pessoas. Se as pessoas o aplaudem ou não, isso para ele não faz diferença nenhuma. O que o preocupa é se o Senhor o aplaude, se o Senhor o louva. Certa vez perguntaram para John MacArthur, perguntaram, quem é o seu alvo quando você prega? São os jovens? São os velhos? São os baby boomers? Meio jovens, meio velhos? Quem é o seu alvo quando você prega? Ele sabe o que ele disse? Quando eu prego, meu alvo é Deus. Eu me preocupo se Ele está aprovando o que eu falo. Ele é o meu alvo. Quando eu estou falando, a minha preocupação é essa. Será que Deus está me aplaudindo? Será que Deus está me aprovando? Será que Deus está dizendo ótimo, é isso mesmo, muito bom? É isso que me preocupa, se os homens estão aprovando ou não. Se os homens estão me aplaudindo ou não. Isso não me interessa nem um pouco. Assim é o homem que nasceu de novo. É o homem que busca ser grande
aos olhos de Deus e não aos olhos das pessoas. Mas naqueles dias, nos dias que antecederam o dilúvio, a maldade era imensa. O quadro de degeneração era assustador. Existiam ali esses nefilim, violentos, caídos, degenerados. Então ocorreram aqueles casamentos que Deus reprova. E por causa daqueles casamentos que Deus reprova, fora da vontade dEle, fora dos padrões dEle, fora das orientações dEle, por causa disso nasceram filhos que eram perversos também. E a maldade aumentou ainda mais. E juntamente com essa maldade que aumentou ainda mais, o desejo de reconhecimento, o desejo de grandeza, o desejo de fama, o desejo de aplauso. O que nós temos aqui é um retrato da nossa sociedade. E então nós chegamos no versículo 5. E veja o que diz o versículo 5. O versículo 5 começa de uma forma que não é muito boa. Vejam como o versículo 5 começa. O versículo 5 fala assim: viu o Senhor. Isso não é bom. Sabem por quê? Porque agora em cada versículo, Deus aparece ao lado de um verbo. Vejam o que diz o versículo 6. O versículo 5 diz: viu o Senhor. No versículo 6, se arrependeu o Senhor, e isso lhe pesou no coração. É o segundo passo. O Senhor vê. Segundo lugar, o Senhor se entristece. Até aí, está tudo bem. O Senhor vê, o Senhor se entristece. O problema é o terceiro passo. No versículo 7, o Senhor disse. Aí, como dizem os jovens, aí a casa caiu. Ele vê. Ele se entristece. E então ele fala. É um processo terrível esse. Se você está multiplicando a maldade e o pecado na sua vida, pare depressa. Porque há um processo aqui. O Senhor vê. Depois que ele vê, ele se entristece. E depois que ele se entristece, ele fala. É bom você parar antes dele falar. Porque se ele falar, o que ele fala é terrível. É punição, é castigo, é o peso da sua mão sobre a pessoa, sobre você. Nós aprendemos algo importante aqui. Aprendemos esse processo presente nesses versículos que deve controlar nossa vida. Eu faço mal. Eu continuo fazendo mal. Eu pratico um pecado. Eu multiplico a prática desse pecado. Eu não paro. Eu sou exortado. Eu sou ensinado. Eu sou admoestado. Mas nada disso funciona. Eu multiplico os meus atos errados. Eles continuam acontecendo com incidência ainda maior, com frequência ainda maior. Então Deus se entristece. E isso, eu aprendo isso. Eu sei disso. Eu tenho ciência disso. Mas eu continuo vivendo daquele jeito.
Então o Senhor fala. E então, quando Ele fala, tudo desaba. Nós temos que ter temor do Senhor. Só de sabermos que Ele vê. Só de sabermos que Ele vê, nós já devemos recolher a nossa mão. Voltar atrás. Nos arrependermos. Pedir perdão. Mudar de vida. Porque sabemos que a sequência é triste. Virá a tristeza dele. E ele falará. Demora para falar. Ele é lento para falar. Mas quando ele fala, a sua palavra não volta atrás. Ela não volta vazia. Vocês sabem esse texto? A minha palavra não voltará para mim vazia. Vocês pensam que esse texto significa o quê? Evangelismo? Não. Vou pregar evangelho porque a palavra não volta vazia. Esse é o uso errado do texto. Quando ele fala que a palavra não voltará vazia, a palavra que ele tem em mente é a palavra do seu juízo, do seu castigo. Não volta vazia. Ele fala. E o seu juízo acontece. E vejam a sequência. O texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Notem que os Giborim, eles se tornaram famosos, as pessoas os respeitavam e os admiravam, mas a visão de Deus deles era outra. Deus não os admirava e nem os aplaudia, ele só via o que é neles, maldade, só isso. O Senhor olhou para os Giborim, enquanto o mundo olhava para esses homens e os considerava varões de renome, realizando grandes feitos na antiguidade, Deus olhava para eles e só via maldade ali. É assim que nós temos que olhar os homens do nosso tempo. Esses homens que são aplaudidos, esses homens que são famosos, esses homens que são respeitados pelo mundo aí fora, como é que Deus os vê? Deus, quando os olha, Deus não olha para eles e diz: que homem talentoso, que homem importante. Não, Deus olha e vê o pecado deles, Deus vê a maldade deles. É o que acontece aqui, Deus vê isso, Deus vê a maldade desses homens daqueles dias. Ele percebe que a maldade havia se multiplicado por causa deles. E é interessante como nós percebemos isso hoje em dia. As celebridades de hoje são intensamente responsáveis pela formação de uma mentalidade pecaminosa nos nossos dias. Os homens famosos de hoje engendram na mente das crianças, dos jovens, das pessoas em geral, eles engendram valores falsos, mentiras. E são respeitados, são aplaudidos, são admirados. Mas Deus olha para eles e Deus não vê grandeza nenhuma deles ou neles. Deus só vê a maldade deles. E Ele viu essa mesma maldade naqueles homens do passado. Ele viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Algo importante aqui, eu quero destacar duas lições importantes aqui. A primeira delas, presente aqui nesse comecinho do versículo, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. É o fato de que o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é um Deus moral. O que é um Deus moral? Um Deus moral é um Deus que valoriza o certo e o errado. Para o nosso Deus existe certo e errado. O mundo de hoje que diz que cada um tem o seu certo e cada um tem o seu errado, essa visão do mundo moderno nunca esteve tão longe daquilo que Deus ensina. Nosso Deus é um ser moral. Ele diz, isto é certo e isto é errado. Quando ele olha para o mundo e ele vê a maldade, aquilo que ele vê é maldade e ponto. Alguém pode dizer, não, mas isso eu não considero isso maldade, isso é normal, não importa.
O Deus moral, criador do universo, define aquilo que a sua palavra diz como maldade. Não importa o que nós pensemos. E ele é assim, ele é um Deus moral. É importante porque os deuses criados pelas pessoas não são deuses morais. Os deuses criados pelas pessoas são extremamente indulgentes. Naqueles dias, né, no passado, na antiguidade, havia um outro conto sobre o dilúvio, que é muito conhecido entre os estudiosos do Antigo Testamento, chamado a Epopeia de Gilgamesh. E esse conto é um conto babilônico, da Epopeia de Gilgamesh, mostra Deus punindo o homem no dilúvio. Mas ele mostra essa punição do homem no dilúvio, mas não mostra o ódio de Deus contra o pecado. Mostra apenas o Deus lá babilônico irritado com o homem e punindo o homem. E aí vem o dilúvio lá, sem essa ênfase que há na Bíblia, no fato de Deus olhar para a maldade, olhar para o pecado e reprovar isso. Então, parece que os deuses dos homens, criados pelos homens, eles são mais indulgentes. Eles olham para o pecado e não ligam tanto. Existe um outro conto semelhante na antiguidade, chamado Atrahasis. Esse conto mostra o Deus Enlil também querendo destruir o homem. Mas ele quer destruir o homem porque o homem é muito barulhento. E incomoda ele. O homem se multiplica, começam a formar os grupos de pagode, lá na Suméria, na Mesopotâmia, né? E forró e pagode a noite toda, né? E o Deus Enlil, peraí, não tem condições, eu quero descansar, é muito barulho para o meu ouvido, ninguém aguenta um negócio desse. Aí ele pega e pau, juízo no homem, porque o homem era barulhento. Esse é o conto de Atrahasis, na antiguidade mesopotâmica, apontando Deus como um Deus que pune porque está incomodado com barulho. Agora, o Deus cristão, o Deus do Antigo Testamento, o Deus da palavra da Bíblia, é um Deus moral. Ele vê o pecado e ele considera o pecado digno de punição. Ele vê o erro, ele vê a iniquidade, ele vê a desobediência e ele considera isso digno de punição. Nós apagamos, nós tendemos a apagar esse pedacinho, essa perspectiva de Deus. E nós criamos na nossa mente um Deus que não liga muito para a maldade. Um Deus que não liga muito para o pecado. Um Deus que é indulgente demais. Um Deus que dá tapinha nas costas. Que para ele, o certo e errado é uma questão que dá para relevar. Como os deuses babilônicos e outros deuses por aí afora. Quando na realidade ele não é assim. O nosso Deus, ele vê o pecado como algo extremamente sério e digno de morte. Algo que tem que ser punido. É assim que ele vê o pecado. E nós temos que desenvolver essa visão do nosso Deus para que haja temor em nós. Deus pode nos matar, porque somos desobedientes. Ele pode fazer isso. O apóstolo Paulo, hoje pela manhã, quando nós estávamos falando sobre a ceia do Senhor, nós lembramos que o apóstolo Paulo disse que em Corinto existiram crentes que, por serem desobedientes, Deus, na igreja de Corinto, havia matado pessoas. E alguém pensar, isso é no Velho Testamento? Não, 1 Coríntios é no Novo Testamento. Deus havia matado pessoas da igreja de Corinto porque eram desobedientes. Nós encontramos a história no Novo Testamento de Ananias e Safira. Eles mentiram para a igreja, enganaram os líderes da igreja, enganaram os membros da igreja, mentiram para todos. E a punição deles, dada por Deus, foi a morte. Deus os matou. Quando nós vemos o Senhor falando às igrejas de Apocalipse, Ele fala que mataria aqueles que se deitassem com uma mulher, a quem Ele chama de Jezabel, que estava corrompendo os homens da igreja. Ele diz, eu vou matar os que se deitam com ela. Eu vou matá-los. Quando nós olhamos para essas coisas, nós percebemos a gravidade do pecado e o modo como nosso Deus se enoja diante do pecado. Isso tem que entrar em nossa mente, para que o pecado nos enoje também. Nós temos que ter nojo do pecado. Temos que fugir do pecado, porque o nosso Deus sente isso, nojo do pecado. Ele é um Deus moral, santo, Ele não tolera o mal, não tolera a iniquidade. Nós não podemos achar que Ele é um Deus indulgente demais
com aquilo que nós fazemos e que vai contra a sua palavra. Nós podemos olhar para algumas coisas da nossa vida e sermos extremamente indulgentes. E dizermos, isso é normal. Isso não tem problema. Mas a leitura que nós fazemos de nós mesmos é secundária. O que importa é a leitura que Deus faz dessas coisas. Deus olha para o meu desmazelo e Ele vê isso como algo digno de morte. Deus olha para a minha maledicência, para a minha inveja, para a minha imoralidade, para a minha falta de perdão, para a minha infidelidade, para a minha preguiça. Ele olha para essas coisas e Ele considera isso digno de morte. E nós temos que ter temor dEle, porque sendo um Deus moral, Ele mantém essa visão independentemente do modo como nós consideremos essas coisas. Eu posso dizer que são coisas sem importância, mas Ele não. Ele é santo e Ele considera essas coisas graves, terríveis e que podem merecer a sua punição. Essa é uma lição importante aqui. Viu Deus a maldade do homem, Ele percebeu a maldade, porque é um Deus moral. Uma outra lição importante aqui, bem relacionada conosco, nós aqui da igreja, nós crentes. A linhagem de Sete, que temos estudado aí no capítulo 5, a linhagem de Sete não foi capaz de refrear o mal no mundo. Não conseguiu. Aqueles homens de Deus que descenderam de Sete, Enoque, homem que andou com Deus, o próprio Noé, muitos anos andando com Deus, outros homens que são mencionados nessa linhagem santa de Sete, homens que invocavam o nome do Senhor. Essas pessoas não conseguiram refrear o mal no mundo. E isso deve nos alertar também. Talvez nós não consigamos mudar a nossa sociedade. Muitos pastores falam de um reavivamento, de Deus salvar o Brasil, e alguns mais supersticiosos reivindicam o Brasil para Jesus. Eu soube de uma moça, sei lá, deve ser uma espécie de feiticeira gospel, não sei, alguma coisa assim, que ela quis ungir o Brasil, e ela subiu num barco e foi até uma certa altura no mar, e ela jogou um óleo santo na água para ungir o país inteiro. Sei lá, uma bruxa gospel, uma feiticeira gospel. É tolice, reivindicando o país para Cristo. Isso pode parecer bonito, santo, no caso dela é mera superstição e estupidez apenas, nada além disso. Mas essa visão de que nós podemos talvez mudar o mundo, mudar o país, mudar o Brasil, talvez nós não tenhamos sucesso nisso. A linhagem de Sete não teve sucesso nisso, não conseguiu fazer isso. E talvez nós não tenhamos sucesso também nisso. Nós temos que continuar proclamando o nome de Deus, temos que continuar anunciando a verdade, temos que continuar pregando a justiça, como Noé fazia, andando com Deus, como Enoque fazia, mas temos que ter consciência de que talvez nós não consigamos mudar o mundo. Talvez nós não consigamos transformar esse país e a nossa sociedade com o Evangelho, talvez não consigamos fazer isso. A linhagem de Sete naqueles dias, os homens santos, não conseguiram. Mas é interessante notar que eles realizaram um trabalho eficaz. E qual foi o trabalho eficaz que a linhagem santa de Sete conseguiu produzir? Em primeiro lugar, eles conseguiram preservar uma pequena fração da humanidade que se manteve fiel a Deus. E conseguiram manter acesa a esperança no Redentor. Isso eles realizaram e tiveram sucesso. Vejam só que tarefa grandiosa, santa, maravilhosa. Eles conseguiram preservar uma fração da humanidade
temente a Deus. Um grupo pequeno. Eles conseguiram se manter livres da corrupção que há no mundo. Uma pequena fração, eles conseguiram manter essa pequena fração de pé. E conseguiram também manter de pé a tocha da fé, da esperança no Redentor. Talvez nós não consigamos mudar o mundo com o Evangelho. Mas talvez a nossa missão seja essa. Nós aqui, uma igreja pequena, outras igrejas pequenas, dizem que no Brasil há milhões de evangélicos. Mentira. Evangélicos talvez milhões, mas crentes são poucos. Pouquíssimos crentes de verdade. E esse grupo pequeno de crentes talvez tenha a missão dada por Deus, a missão dos filhos de Sete. E que missão é essa? Preservar uma pequena parcela da humanidade que se mantém fiel a Deus, um encorajando o outro, um ensinando o outro, um estimulando o outro, unidos, caminhando e se estimulando um ao outro para que não se misturem, para que não se corrompam, para que permaneçam de pé. E não somente isso, esse grupo também tendo essa missão, essa tarefa de manter de pé a esperança no Redentor que virá. Os homens se esquecem disso. As religiões se esquecem disso. A cristandade se esquece disso. Os evangélicos em geral se esquecem disso, se voltando para coisas terrenas. Mas esse pequeno grupo, mantendo de pé essa bandeira, o Redentor virá. O Redentor um dia voltará para nos libertar. Talvez essa seja a nossa missão. Não mudar o mundo, não isso. Talvez fracassemos nisso. Como eu disse, os filhos de Sete não conseguiram. Mas conseguiram realizar esse trabalho de preservar uma fração da humanidade e manter acesa a chama da esperança no Redentor. E o texto prossegue dizendo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. É um versículo triste esse. E quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para a sequência da história, nós aprendemos que isso não mudou depois do dilúvio. Quando Deus puniu o homem, isso não passou. É interessante notar que a punição de Deus nem sempre muda o coração das pessoas. E às vezes o objetivo da punição de Deus não é mudar o coração das pessoas, é só punir mesmo. É só fazer justiça. Veja o capítulo 8, versículo 21. Veja o que diz. Fala assim, 8:21. E o Senhor aspirou, isso foi depois do dilúvio, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Isso continuou. O homem continuava com o coração marcado por desígnios maus, o coração dele sempre mau, sempre planejando o mal. Quando nós olhamos para o versículo 5, nós aprendemos isso, que o homem, ele planejava o mal. Quando o texto diz que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração, isso significa que ele planejava o mal sempre. Ele vivia, um verbo que não é usado muito hoje em dia, mas ele vivia maquinando o mal, planejando formas de maldade, sempre. Ele sempre criava novas formas de praticar o mal. Assim era o homem daqueles dias. E isso continua. Isso continuou e isso continua. Eu gosto muito, tem uma obra de Flávio Joséfo. Ele escreveu vários livros, vários livros pequenininhos, mas há dois deles que são livros maiores. Um deles se chama Antiguidade dos Judeus e outro Guerras dos Judeus. E no livro Guerras dos Judeus, ele conta o cerco de Jerusalém, a história do cerco de Jerusalém pelos romanos no ano 70,
que narra a queda de Jerusalém no ano 70, quando Jerusalém foi cercada pelo general Tito. Irmãos, é uma história chocante. É algo chocante. Quem puder ler essa história vai entender, vai aprender muita coisa sobre a história dos hebreus no século I. É muito rica a história de Flávio Josefo, até porque Flávio Josefo viveu naqueles dias e ele esteve presente. Ele viu os atos que ele narra. Ele foi testemunho ocular dos atos que ele narra. Ele estava lá. E essa história mostra que dentro de Jerusalém, enquanto os exércitos romanos estavam ao redor da cidade, existiam partidos ali de líderes judaicos que eram extremamente cruéis. E a coisa era tão feia lá dentro, as brigas internas na cidade eram tão intensas, que esses homens perversos sacrificavam o povo sempre que eles desconfiavam que alguém do povo estava passando para um partido ou para outro. Então o povo sofria nas mãos desses partidos. Então havia o medo dos romanos lá fora, e havia o medo dos líderes judaicos dentro da cidade, que matavam as pessoas. Você andava pela rua e você via os cadáveres jogados pelo chão. E você não podia enterrar os mortos, porque isso era proibido. Então os animais comiam os mortos na rua. E nas casas cheias de mortos também. E as pessoas vivendo ali, convivendo com os mortos, pisoteando ali os mortos, milhões. Na realidade, no final de todas as contas de Josefo, cerca de 1.100.000 pessoas mortas na cidade. Milhares e milhares de mortos ali. E algumas pessoas tentavam fugir da cidade para se entregar aos romanos. E quando fugiam, os romanos os pegavam e os crucificavam à vista das pessoas da cidade, para dizerem: olha o que nós fazemos com quem desobedece os romanos. E faziam 500 crucificações diante da cidade, na frente dos muros. Você, se estivesse lá, você olharia por cima dos muros e veria 500 cruzes, não veria 2 ou 3, mas 500 cruzes por dia. Pessoas mortas ali. É um quadro terrível esse. E quando Josefo narra essas histórias, há um trecho no seu livro, Guerras, no livro 4 dessa obra maior de Guerras, em que ele fala dos líderes internos da cidade, que eram verdadeiros bandidos, que judiavam do povo e matavam o povo, exploravam o povo, roubavam o povo. Ele narra as práticas desses homens e ele diz coisas assustadoras, dizendo que esses homens eles se enjoavam de praticar os males que praticavam. E quando enjoavam de praticar os males que praticavam, eles inventavam males novos, maldades novas, que ninguém tinha praticado ainda. Eles criavam novas formas, novas práticas maldosas. Eu vou ler um pedacinho para os irmãos. Veja o que eles faziam. Ele fala assim, José fala assim: por mais horrível que fosse sua desumanidade e seu furor, os galileus as aumentavam ainda mais. E João de Giscaia, ou de Giscala, que é um dos líderes lá da cidade, era um dos líderes da cidade, inspirava-lhes novos meios de as praticar. Ele incentivava a praticar maldades novas, maiores, pois nada havia que ele não lhes permitisse, como gratidão pelo favor que lhe haviam feito, tendo elevado a tão grande poder. Tudo que se encontrava de mais precioso nas casas dos ricos não era suficiente para contentar a sua insaciável ambição. Matar os homens e ultrajar as mulheres era para eles um divertimento e um gracejo. Eles borrifavam suas presas com sangue e encontravam prazer na multiplicação dos crimes. Depois de se terem abandonado aos atos que são praticados pelos maus, eles se aborreciam com os mesmos, enjoavam de fazer aquilo, como muito ordinários e comuns. Diziam: esses males perderam a graça, não tem mais graça fazer essas maldades. Para satisfazer a sua abominável brutalidade, não tinham vergonha de procurar outros atos que causavam horror à mesma natureza. Eles se cansavam das maldades comuns e criavam novas maldades. Veja o que eles faziam. Então, praticando atos piores,
inventando males novos, eles vestiam-se de mulheres. Vejam que coisa horrível. Vestiam-se de mulheres, penteavam os cabelos como as mulheres, adornavam-se como elas, e não as imitavam somente em suas vestes e adereços, eles se tornavam travestis. Pensa que travesti é um problema atual? Não. Eles inventavam uma maldade diferente, uma perversidade diferente. Se vestiam como mulheres, se maquiavam, se penteavam, se vestiam como mulheres, travestis. E não imitavam as mulheres somente nas suas vestes e adereços, mas até na impudência mais desavergonhada. Começavam a praticar atos de prostituição, fazendo-se de mulheres. Superavam as mulheres ainda mais, com ações de uma impudicícia abominável. Começavam a agir como prostitutas, esses homens, vestidos de mulheres, agindo como prostitutas. Assim encheram Jerusalém de crimes execráveis, de tal modo que aquela grande cidade parecia um lugar público de prostituição. A cidade virou um prostíbulo, cheio de travestis. A mais detestável, a mais horrível de todas as infâmias. Mas ainda que esses monstros de impudicícia, de crueldade e de ambição tivessem rosto tão efeminado, cheio de maquiagens e tudo mais, suas mãos não estavam menos prontas a cometer assassínios. Ao mesmo tempo que andavam devagar e afetadamente, aquele jeito dos travestis de andar, andando de modo afetado, eram vistos puxar de suas espadas de sob as vestes de diversas cores, todos enfeitados, todos coloridos, com seus penteados, suas maquiagens, andando de modo afetado. Então, em algum momento, eles puxavam suas espadas de debaixo das vestes e assassinavam os que encontravam. Eram formas novas de praticar o mal. Eles inventavam isso. O texto diz que o desígnio do coração dos homens dos dias de Noé era mal continuamente, sempre criando novas formas de maldade. E Deus viu. E Deus se entristeceu. E Deus falou. Talvez você diga que o seu coração não é assim. O meu coração não é um coração que maquina o mal. O meu coração não é um coração que cria maldades. Mas o texto que está diante de nós, ele mostra indiretamente que nós não temos poder ou capacidade para julgar o nosso coração. O único que pode julgar o nosso coração é Deus, só Ele. Certa vez acusaram o apóstolo Paulo de ser um apóstolo falso. E ele disse que o seu coração não o acusava disso. Mas vejam a sequência do seu pensamento. 1 Coríntios 4, 1 a 5, nós estamos terminando aqui. 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Ele diz assim, 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Aqui Paulo mostra quem pode julgar nosso coração. Ele diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco importa
ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. É Ele quem avalia meu coração. Eu olho para mim e eu não vejo nada, mas isso não me interessa. O que interessa é o que Deus diz, não o que eu acho. E ele prossegue dizendo: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo diz: eu não posso julgar meu coração. Eu quando julgo meu coração, eu não vejo nada de errado nele. Mas isso tem relevância secundária. Quem deve julgar o meu coração é o Senhor, só Ele pode fazer isso. Então eu entrego esse julgamento na mão dEle, para que Ele faça isso. O Senhor julgou os corações dos homens do passado em Gênesis 6, e Paulo diz: Ele julgará o meu coração também. Ele quem sabe o que é certo, Ele quem sabe o que é errado, Ele é quem sabe o que está aqui no meu coração. Eu posso ser muito bonzinho comigo mesmo, mas o meu parecer é secundário. Por isso, eu devo colocar esse julgamento nas mãos de Deus. Eu devo dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho visto esse texto de Gênesis 6. E esse texto fala que o Senhor olhou, o Senhor viu. E quando o Senhor viu, o Senhor percebeu a maldade no coração dos homens. O Senhor viu isso. Eu, quando olho para mim, eu talvez não consiga enxergar nada de errado, mas eu quero pedir que o Senhor me ajude. Só o Senhor pode julgar corações, eu não posso. Nem o meu próprio coração eu posso julgar. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso eu quero orar como o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e vê meu coração. Prova-me. E vê se existe em mim algum caminho mau. O Senhor deve fazer isso, eu não sei fazer. Esse texto mostra que o Senhor se entristeceu. Esse texto mostra que a maldade do mundo se multiplicou, aqueles homens buscavam somente a sua grandeza e se viam como grandes homens. E eu corro esse risco de praticar o mal, de não fazer o que o Senhor quer e achar que isso é normal. Eu posso olhar para a minha lassidão, eu posso olhar para o meu desmazelo, eu posso olhar para os meus vícios, para os meus erros, para a minha indiferença para com as suas coisas e achar tudo isso normal, nada disso me condenar. Eu posso ser extremamente bonzinho comigo mesmo. Eu posso ter falhas na minha vida, coisas que não te agradam, e não perceber. Eu posso julgar meu coração e dar um veredito, dar uma sentença de inocência, como talvez aqueles homens do passado dessem para o seu próprio coração, como o próprio Paulo deu ao seu coração, uma sentença de inocência. Mas eu não sou juiz de corações, nem do meu, nem dos outros e nem do meu. Por isso, eu quero pedir que o Senhor, que olhou o coração dos Giborim, que olhou o coração daqueles homens, olhe para o meu coração também e julgue meu coração. O Senhor pode julgar e avaliar meu coração e ver se há em mim algum caminho mau que eu não estou percebendo. Talvez eu tenha sido um crente apático. Talvez eu tenha sido um crente desmazelado, sem zelo para com suas coisas. Talvez eu tenha sido, eu esteja sendo um marido mundano. Não tenho tratado a minha esposa como o Senhor quer que eu a trate, amando-a como Cristo amou a igreja. Talvez eu tenha sido uma esposa que não se ajusta àquilo que o Senhor quer para uma mulher de Deus. E acho isso normal. Isso não me incomoda. Talvez eu tenha sido um jovem lá fora que não reflete a sua graça, a sua santidade nas palavras, no comportamento, no dia a dia. Talvez não tenha vivido assim. E para mim, isso não está incomodando mais. É algo normal. Talvez o meu noivado, o meu namoro, não seja um namoro
dentro do modelo que o Senhor tem de pureza e santidade. E eu não me incomodo com isso. Eu me inocento. Eu julgo, eu me sento na cadeira de juiz e julgo o meu coração e eu inocento o meu coração. Mas, Senhor, eu não posso me julgar. É o Senhor quem julga corações, por isso eu quero pedir que o Senhor faça comigo o que o Senhor fez com os homens de Gênesis 6. Que o Senhor olhe para o meu coração e avalie. E diga para mim se há algum caminho mau no meu coração. Se há algum erro que eu cometo e que eu acho normal. E aponte isso na minha vida e me desperte. Ó Deus, eu tenho sido frio, indiferente, desmazelado, distante. Eu tenho nutrido pensamentos maus. Tenho tido incredulidades, imoralidades dentro de mim. Tenho tido olhos cheios de adultério. Tenho tido uma língua ferina, maldizente, murmuradora, mentirosa, caluniadora. Há tantas coisas. E essas coisas não me incomodam. Eu me inocento. Ó Deus, julga o meu coração. Avalia o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Mostra isso para mim. E me vivifica pelo caminho eterno. Faça comigo uma análise, como o Senhor fez uma análise com aqueles homens do passado. E fala comigo e me corrija, para que eu não te entristeça e o Senhor não tenha que me disciplinar. Vamos orar. Senhor Deus, Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E isso mostra a seriedade do pecado. Isso mostra como o pecado é grave e custou a vida do seu filho. Mas nós tantas vezes somos indiferentes para com essas coisas. Olhamos para o pecado com olhos de indulgência, com olhos de indiferença, e nos acomodamos nos nossos erros, e não ouvimos correções, e as suas palavras não entram em nós, e não produzem vida, nem mudanças. E o Senhor vê, e o Senhor se entristece. E, ó Deus, muitas vezes, o Senhor fala. E quando o Senhor fala, nós sentimos a sua mão, que pesa sobre nós e nos disciplina. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor, que olhou um dia para a maldade daqueles homens do passado e julgou seus corações, que o Senhor faça o mesmo conosco. Que o Senhor julgue os nossos corações, porque não temos capacidade para julgá-los. O Senhor tem. E que o Senhor revele a sua sentença em nós. Mostre em nós o que precisa ser mudado. Mostre em nós as nossas falhas, aquilo que não te agrada, aquilo que o Senhor reprova. E dá-nos sensibilidade, ó Deus, para ouvir a voz do seu juízo, do seu julgamento, a voz do seu Espírito a nos ensinar, a voz da sua palavra a nos falar. E ouvindo a sua sentença, Senhor, que nós nos arrependamos e mudemos de vida. Que não haja em nossa vida o que aconteceu com aqueles homens do passado, que deixaram com que o pecado se multiplicasse na vida deles e ao redor. Que em nós seja diferente. Que ouvindo a sua sentença, nós nos arrependamos e mudemos. Porque o Senhor Jesus veio a este mundo para perdoar os pecadores. E nós queremos buscar esse perdão na nossa vida. Queremos mudar de vida. Queremos ajustar o nosso caminhar àquilo que o Senhor quer. Para que o Senhor olhe para nós e o seu coração não pese, mas sim se alegre conosco. Que o Senhor nos aprove, que sejamos aprovados pelo Senhor. E não ouçamos sua palavra de juízo, mas sim a sua voz a nos dizer: servo bom e fiel. Dá-nos, Senhor, essa bênção, abençoa cada um de nós aqui.
que as lições que emanam desse texto, tão cheio de complexidades, que as lições centrais, principais desse texto, fiquem gravadas em nós e mudem o nosso comportamento, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.